Olá pessoal, tudo bem? Hoje faremos uma apresentação a respeito da evolução dos aparelhos eletrônicos relacionados à indústria fonográfica. Portanto, mostraremos a trajetória da indústria da música para o público, para os nossos alunos, para as nossas crianças, os nossos jovens, para que possam verificar como ocorreu um processo evolutivo e de inovação neste segmento de aparelhos eletrônicos. Estamos praticamente falando do gramofone e posteriormente dos micro e mini systems que fizeram parte da vida de vocês e que hoje a geração se diverte bastante com a indústria do streaming. Então, sejam bem-vindos ao nosso tutorial. Os micro e mini systems ainda se fazem presentes em muitas residências. Então, o que fez a indústria para se manter no mercado? Eles acoplaram Bluetooths para que os consumidores pudessem ouvir as canções diretamente dos seus celulares e com o som amplificado nas caixas do aparelho. Então, se você tem um iPod, MP4, MP3, esses equipamentos que são vendidos, muitos deles oferecem essa possibilidade de você acoplar o aparelhinho através do USB. Então essa foi uma das táticas dos grandes players do mercado, com essas ações aqui presentes. Possibilidade de você controlar o aparelho via aplicativo através do seu smartphone. Isso é inovação. Portanto, os engenheiros que trabalham nessas indústrias tiveram que ficar muito atentos a esse processo inovativo e imediatamente lançarem novas alternativas que fizessem com que a operação na fábrica não viesse a terminar, gerando, consequentemente, uma massa de desemprego no mundo. Esses aplicativos, muitos deles oferecem efeitos sonoros para que você possa operar como se fosse um verdadeiro DJ das músicas que você escuta. E a possibilidade de sincronização dos aparelhos de TV do mesmo fabricante. Então você pode acoplar o seu iPod e ao mesmo tempo sincronizar com o seu aparelho de TV, e isso é mais um movimento de inovação. E fizeram isso através da adição das entradas de portas USB nos aparelhos mais modernos. Portanto, eles continuam ativos. Aqui nós temos um exemplo de um microsystem da Panasonic. Para quem não conhece, né? Ou para quem ainda não comprou um microsystem, esse aqui é um dos equipamentos vendidos no mercado. Mas tudo isso começou em 1877 com o Thomas Edison, quando ele tornou possível gravar e reproduzir sons através de uma agulha que riscava um cilindro de cera. Estamos falando praticamente do disco de vinil, só que nessa época era um cilindro de cera. E esse aparelho ficou conhecido como fonógrafo. Em 1920, o alemão Fritz Flömer inventa a fita magnética e a patenteia. Então temos a contribuição do norte-americano Thomas Edison, a contribuição de um alemão, Fritz Flömer, e também a contribuição de um francês alguns anos antes, que foi o Edward Leon Scott, responsável pela criação do fonautógrafo em 1857, o primeiro aparelho capaz de registrar sons. Dessa forma, o gramofone passa a dominar o mercado, o equipamento torna-se popular e encanta as massas com o passar dos anos.
Eu vou recomendar para vocês que assistam um vídeo neste endereço aqui. É um vídeo bem interessante do professor Nereu do Vale Pereira, na TV da Universidade Federal de Santa Catarina, que dá uma explicação muito interessante. Então não perca um tempinho aí, ou ganhe um tempinho assistindo a esse vídeo que nós estamos recomendando. E aqui nós temos o alemão Emil Berliner, que foi o inventor do primeiro toca-disco de vinil do mundo. Foi estudante de física no Instituto Cooper Union de Nova York. Então devemos bastante aí a esses pesquisadores, a esses estudiosos que deram os primeiros passos para que pudéssemos chegar aos dias de hoje com esses MP3, MP4 e iPods tão comuns para as gerações atuais. E aqui nós temos algumas imagens que retratam uma época, mais especificamente década de 80, década de 90, quando tínhamos o hábito de ouvir músicas através de um videocassete e um gravador. Ou também a possibilidade de comprarmos a fita virgem e gravarmos a nossa própria voz, gravarmos as nossas músicas, as nossas poesias, contando com a ajuda deste aparelho aqui, que foi um dos mais vendidos no Brasil, gravador da Aico, que tornava possível a reprodução das nossas vozes, das nossas músicas, feitas em casa, muitas delas, ou mesmo comprarmos as fitas cassete de cantores famosos na época. Então essa foi uma etapa da indústria fonográfica bem interessante, e posteriormente surgiram as fitas VHS, que se tornaram populares e tornaram possível a nós assistirmos aos filmes e também gravarmos vídeos ao longo dessa década. Então foi a oportunidade que nós tivemos de comprar nossas câmeras, gravarmos nessas fitas magnéticas e reproduzirmos em casa as imagens de uma festa de aniversário, a festa do nascimento dos nossos filhos. Então veja como a tecnologia mexe com as emoções, é algo muito interessante. Mas além de mexer com as nossas emoções, essa indústria não para. Então essa tecnologia perdurará até a década de 90, quando serão substituídas por novos equipamentos que estavam se apresentando às novas e velhas gerações. Em 1979 foi lançado no Japão o Walkman, que foi o predecessor dos aparelhos MP3 e iPod que vieram em seguida. Então aqui mais um aparelho também que estava em paralelo sendo utilizado pela grande massa, o Walkman. Essas fitas magnéticas, esses DVDs foram sendo posteriormente substituídos a partir de 1980 pelo Compact Disc, que apresentava uma capacidade maior de armazenamento em relação às fitas cassete, os aparelhos DVD. E aí, esses aparelhos, as fitas cassete e as fitas magnéticas, e aí surgem os aparelhos de DVD, o microsystem, explodem no mercado, e eu mesmo comprei vários CDs dessa marca Verbatim, e a tecnologia avança a partir de 1999, quando passamos a escutar músicas no formato digital, através dos aparelhos MP3, e a partir de 2011 com os famosos iPods. Então aqui nós temos uma imagem do MP3, aqui uma imagem do iPod, para que vocês possam compreender, né, o tipo de aparelho que estavam sendo usados na época. E hoje em dia, para ouvirmos música, não temos mais a necessidade de baixarmos em nossos computadores ou comprarmos aparatos físicos, bastando ter uma conta no Spotify, no YouTube, e baixarmos a música de forma instantânea.
ou outras empresas que disponibilizam o serviço. Então, esta inovação coloca fim às vendas de discos, CDs, DVDs, e os artistas passam a faturar mais com shows e menos com a venda de discos, que comprometeu também a receita das gravadoras ao redor do mundo. Então, foi uma grande transformação, uma mudança de conceito de se ouvir música. Hoje nós estamos vivendo o mundo do streaming. Então, as principais plataformas no Brasil são a Netflix, a Amazon Prime, a HBO Max, mas existem mais de 60 serviços sendo oferecidos atualmente. Através da banda larga, qualquer pessoa pode ter acesso aos serviços para assistirem aos filmes ou escutarem músicas. Então, aqui novamente a banda larga dando a possibilidade de oferta desse tipo de serviço no mercado mundial. As principais plataformas de streaming para músicas são o Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, YouTube Music, Amazon Music, eSound, Audiomack, Google Music, dentre outras. E não é caro, né? A partir de R$16 você pode ter uma assinatura em uma dessas plataformas, e acaba ficando até mais barato do que quando nós tínhamos que comprar os discos de vinil ou então os CDs nas lojas. Apenas R$16 por mês você tem acesso a um universo muito grande de filmes e também de músicas. E você também não precisa armazenar fisicamente todo esse material. Então, em termos tecnológicos, isso foi um benefício gerado por todo esse processo evolutivo que ocorre com o passar do tempo. Portanto, somos uma geração, de uma certa forma, beneficiada financeiramente até. Não só tecnologicamente, mas financeiramente também. E nas minhas considerações finais, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação a toda essa evolução. Os equipamentos perderam as características mecânicas. Então eu vou apresentar em breve um vídeo para vocês mostrando como era um microsystem por dentro, como era um DVD por dentro, e vocês vão perceber que a parte mecânica ela vai desaparecer com o fenômeno digital. Isso é fato. Os push buttons foram substituídos pelos botões digitais. Então, hoje é o botão digital que se apresenta, que agrada ao grande público. E na realidade o grande público nem pediu, mas a indústria ofereceu, e hoje qualquer botão digital para nós é realmente muito mais interessante. Ocorre o processo de miniaturização dos componentes e obviamente dos aparelhos com a tecnologia SMD, que são os componentes soldados na superfície. Ocorreu economia de recursos porque as placas de fenolite passaram a ser usadas de ambos os lados, o que vai permitir o processo de miniaturização, e nós temos condições de usar um microsystem diferente daquele aparelho enorme que a geração dos meus avós utilizavam. Mais facilidade para acesso aos serviços sem a necessidade de adquiri-los, porque você vai pagar uma assinatura e vai ter acesso a uma infinidade de serviços. A questão da qualidade sonora discute-se bastante, né, se o digital é melhor do que o modelo anterior. É por isso que o mercado de disco de vinil ainda mostra-se interessante para um público que ainda prefere ouvir músicas através do disco de vinil, porque eles afirmam que tem muito mais qualidade sonora. Não vou entrar no mérito da questão, mas o fato é que ocorreu economia de recursos naturais com o processo de miniaturização, menos placas, menos massa física, né, de plásticos, de metais. Isso vai gerar um benefício ecológico significativo e também vai provocar aí, eu acredito, uma redução na procura pelos cinemas, mesmo porque hoje qualquer pessoa pode ter um televisor de N polegadas na sala e poder assistir o seu filme com uma qualidade de imagem e som equivalentes aos apresentados pelo cinema.
E além disso, com a questão da segurança, né, aumento de roubos, de assaltos, essa modalidade ela é bem recebida pelo público pelo fato de estarmos mais presentes nas nossas casas, com muito mais segurança, sem a necessidade de termos que sair à noite para assistir a um filme. Então, no aspecto da segurança, acabou sendo bastante favorável também. Agora, no aspecto da arte, histórico de produção e créditos, perdeu-se um pouquinho aquela sensação de comprar um disco de vinil e ficar venerando o trabalho artístico que tínhamos na frente da capa do disco de vinil. E no verso, os créditos e o histórico da produção, quem eram os diretores, quem participou. Então hoje perdeu-se bastante essa questão de você apreciar a arte do material e a questão dos créditos. Então eu acho que nesse aspecto, na minha opinião, ocorreu aí um prejuízo, mas isso é evolução e a gente vai se adaptando e aceitando as novas propostas apresentadas pelo mercado. Tá? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e dessa explanação sobre a evolução no mundo fonográfico, e agradeço pela atenção de todos vocês. Obrigado.